Olá, meu amigo, minha amiga do terceiro setor, tudo bem? Vocês devem ter acompanhado nos stories anteriores. A gente fez uma enquete, uma provocação sobre a história do bacon e do ovo e o que tinha a ver com o terceiro setor. Algumas pessoas se manifestaram, algumas pessoas colocaram a sua reflexão. Então é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que tem bastante a ver. Bom, primeiro, da onde surgiu isso, né? Esses dias eu estava assistindo um programa que passou na televisão com o Flávio Augusto. Ele é dono da Wise, é empreendedor, um dos bilionários brasileiros, o dono do Orlando City. E perguntaram para ele se ele seria dono de um clube no Brasil. E a resposta dele foi, assim, na hora que ele deu a resposta, o insight para o terceiro setor veio na hora. Ele falou que mesmo que ele quisesse ser dono, ele não poderia. Por quê? Porque a estrutura de clube de futebol no Brasil é uma estrutura de terceiro setor, né? Associativa, não tem o dono. Então ele falou que mesmo que ele quisesse ser dono, ele não poderia. E aí ele contou a história que, mesmo que pudesse, também ele não seria. Por quê? Porque o ecossistema no futebol brasileiro, ele se referia mais à estrutura jurídica, né? E aí ele usou a história do bacon e do ovo para dizer o porquê não seria. E eu achei muito interessante para fazer essa reflexão no terceiro setor. Qual é a história do bacon e do ovo, para ser rápido, né? Lá nos Estados Unidos tem aquele café da manhã maravilhoso que o americano adora, né? O bacon com ovo. E aí ele falou que o bacon com ovo, você tem o porco que entra com o lombo, né? O bacon, e a galinha com o ovo, que ela põe o ovo e põe lá. Ou seja, o porco está comprometido com o processo, ele entra no processo com a vida dele para aquele prato. A galinha não, ela está envolvida no processo. Ela entra com o ovo e continua a vida dela, né? Então vejam a diferença entre comprometimento e envolvimento. E aí ele, quando estava fazendo lá a reflexão dele, ele falou: aqui nos Estados Unidos eu sou dono do Orlando City, aqui é dono mesmo do clube. Ou seja, eu estou comprometido com o processo. Se o meu clube não der lucro, skin in the game, ele falou, né? A pele no jogo, ele vai ter prejuízo. Se chegar ali o 13º e ele não tiver dinheiro, ele vai ter que dar onde tirar. A pele dele está no jogo, ele está comprometido. Aqui no futebol brasileiro, os dirigentes, que são nada mais presidentes, tesoureiros, estatutários, eles estão muitas vezes envolvidos no processo. Por quê? Porque eles vão ficar aquele mandato, eles vão se endividar no clube, no futebol brasileiro, vai arrastando, vai jogando para frente, muitas vezes estão ali por uma questão muito mais pessoal, política e tudo mais, então eles estão envolvidos e não comprometidos. E aí foi inevitável fazer a comparação com o terceiro setor, o quanto os gestores, muitas vezes voluntários, que estão ali realmente com a vontade de ajudar, mas o quanto eles são comprometidos. Você, gestor, o quanto é comprometido com o processo. O envolvimento não quer dizer que você não está preocupado, mas o envolvimento é diferente de comprometimento. Lembrem sempre do porco que entra com o lombo e a galinha com o ovo, né? Então, será que essa reflexão não é importante para pensar o terceiro setor como um todo, né? O quanto você, colaborador de entidade, sente que há o envolvimento ou o comprometimento, né? Será que é possível haver um comprometimento, o skin in the game, de um gestor que não é dono? Se houver o prejuízo, ou se falir, ele vai ter o negócio dele ainda continuando, né? Apesar que hoje em dia cada vez mais está acontecendo responsabilizações dos dirigentes, né? Responsabilização ali de administrativa, penal, por uma série de fatores, você acaba gerando um comprometimento. Só que aí muitas vezes esse comprometimento, você tem diversas entidades que não conseguem ter um presidente porque as pessoas não querem. Então aí é uma reflexão importante. Eu acho que vale a pena
a gente refletir, você gestor refletir, você colaborador refletir o quanto há o envolvimento e o quanto há o comprometimento em relação à sua entidade, o quanto você está com o seu lombo ou o quanto você está ali, sim, envolvido, querendo o melhor, mas muitas vezes não comprometido por uma série de circunstâncias do ecossistema do terceiro setor. Então foi essa reflexão que nós fizemos com base com o que nós vimos. E acho que era importante trazer aqui para o terceiro setor, para a gente reforçar e cada vez mais a gente tentar ter os porcos do bacon no terceiro setor do que simplesmente a galinha do ovo. Apesar que todo o ecossistema, para ter o bacon com ovo, a gente tem que ter tudo isso. Tá bom, pessoal? Fica essa reflexão para vocês. Um grande abraço e até mais.